Olá a todos, sejam bem-vindos. Esse daqui é o segundo Movecast. Eu sou o Dr. Francesco Blumetti, sou especialista em ortopedia pediátrica, com uma área de atuação aí, ênfase em doenças que afetam, né, condições neuromotoras, né, como paralisia cerebral e mielomeningocele. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber a Jéssica, que é mãe de um menino que é o Vinícius, com mielomeningocele, e ela, enfim, se dispôs aí a estar presente com a gente, contar um pouco como é que foi a questão do diagnóstico, como é que foi essa jornada dela para correção. Eu acho que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas também que estão passando por um processo semelhante. A Jéssica, ela é bastante ativa, assim, de colocar conteúdos ali falando sobre deficiências, sobre a própria mielomeningocele de uma forma geral, né? E acho que ela fala de um jeito muito, enfim, muito claro, assim, e vai ajudar bastante a todos aí. Primeiramente, agradeço aí pela participação, então, Jéssica. Olá a todos, obrigada pelo convite também, doutor Francesco. Como já foi apresentada, né, sou Jéssica, sou psicóloga, sou mãe do Vinícius, né, que já está com quase 4 anos aí, e vai ser um prazer a gente poder conversar um pouquinho sobre a história da gente, né, sobre o que a gente vem trilhando aí ao longo desses últimos anos. É muito legal. Então, eu queria, assim, se você comentasse um pouquinho, a gente teve até um simpósio recente em Fortaleza aí sobre mielomeningocele, e a Jéssica contou a história, né? Mas queria que você contasse para o pessoal aqui, se possível, como é que foi isso, né? Como você comentou, né? Como é que era a Jéssica antes, né? E como é que foi esse processo de descobrir, né, a mielomeningocele e até essa dificuldade que muitas vezes a gente vê, né? Que as pessoas, primeiro, não sabem o que é mielomeningocele. Imagino que você deve se enquadrar nesse grupo, né, de pessoas que descobriram que é mielomeningocele quando tiveram o diagnóstico, né? Exatamente. Tanto eu quanto a minha família inteira, ninguém sabia o que era mielomeningocele, né? De fato, existia uma Jéssica, né, antes de tudo isso. Eu já estava com quase 12 anos de relacionamento, né, com o meu esposo. A gente já vem com quase 4 anos de casado ali. Quando a gente decidiu que a gente queria dar um próximo passo enquanto casal, a gente queria se tornar família. Então, a nossa gravidez foi planejada. Não demorei a engravidar, né? E aí a gente teve uma transcorrência tranquila, né? Éramos pessoas saudáveis, adoramos praticar exercício, nos alimentamos bem, né? Então, tem uma suplementação tranquila. E aí, quando a gente foi fazer ali aquela primeira ultrassom das 12 semanas, né? Que é a primeira morfológica, eu lembro que foi numa sexta-feira à tarde, em julho. Tava até com uma família toda pronta para encontrar com a gente na praia, né? Minha irmã que mora fora estava aqui. E a gente foi fazer a ultrassom e, de repente, eu percebi que o exame estava demorando muito, né? Esse é o primeiro ultrassom que a gente não precisa mais fazer uma transvaginal. Você já começa a fazer o ultrassom ali na barriga, né? Uhum. E aí a minha médica, muito criteriosa, maravilhosa, tava demorando, e chegou uma hora que ela pediu para me trocar pra gente fazer um transvaginal. E aí eu já entrei no banheiro percebendo que tinha alguma coisa errada. E aí quando a gente saiu, ela ainda ficou mais um tempo e depois ela começou a dizer, ó, translocal ok, medida tal ok, né? Foi passando, dando alguns checks. E aí, assim, de uma maneira muito cautelosa e cuidadosa, e eu sei que eu fui privilegiada nesse aspecto, porque já escutei inúmeros casos de diagnóstico que as pessoas não foram cuidadosas, né, ao informar para as mães, para os pais. E aí eu acho que isso é um ponto crucial, sabe? Você já não ser acolhido nesse momento inicial ou não ser bem orientado já são passos que atrapalham na condução de todo o processo, inclusive no processo de enlutamento dessa família com a informação que vai chegar, né? E aí ela, de maneira muito cuidadosa, falou assim, olha, mas aqui no final da coluna eu tô com a sensação de que tem uma abertura. E aí ela falou assim, que seria a mielomeningocele. Aí meu esposo, mas o que é mielomeningocele? Que é isso? E aí, na hora só deu aquele frio na espinha, né? Tem uma coisa aqui que eu não sei o que é, pode ser risco, né, pra ele. E aí ela falou assim, olha, mas eu queria lhe dizer que existe cirurgia intraútero. Existe cirurgia de correção. Que bom que ela já sabia e já te Já passou essa sabia, informação, né?
profissional, inclusive, que opera, né, no nosso estado, e já me deu até o telefone dele. Você pode entrar em contato com ele e ele vai te direcionar. E aí ela foi falar, olha, Jéssica, é uma má formação, né? É uma abertura no final da coluna. Eu não vou lhe dizer com toda a certeza nesse exato momento. E assim, ela conseguiu fazer esse diagnóstico exatamente no início que é possível de fazer, que é com as 12 semanas, né? Então, eu tive o privilégio de ter isso bem no início. E aí eu vou te dizer também por que eu entendo que é um privilégio. E aí, ela disse, eu não tenho como ter certeza, né? A gente poderia um novo ultrassom um pouquinho mais na frente, mas é quase certo que sim. E aí ela falou, Jéssica, essa abertura, ela pode ter impacto nos membros inferiores, né? E a gente não vai saber como é que vai ser a questão de locomoção, o que é que tem de ganho de força, e ela pode ter impactos na bexiga e no intestino. O outro ponto é o que a gente está vendo aqui, por isso que isso me dá a entender que eu estou no caminho certo. O formato de limão já começava a se apresentar, né, na cabeça por conta da questão da hidrocefalia. E aí a gente saiu dali com poucas respostas respondidas, claro, para as perguntas inúmeras que vinham na nossa cabeça, mas com a ideia de que existia alternativas, né, que a gente poderia seguir. A gente ficou aguardando o exame do lado de fora e eu ainda num processo meio de tentar entender o que estava acontecendo. Meu esposo olhou para mim, me abraçou e disse, e agora a gente tem uma missão. E a gente vai ter que seguir com a nossa missão. E aí eu chorei muito naquele momento. Mas depois as coisas foram se acalmando. Aí começa a vir um monte de perguntas, né? O que foi que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu usei alguma coisa que eu não podia na gravidez? Será que eu deixei de tomar alguma coisa? E com os 2 profissionais imediatos que eu falei, né? Foram logo perguntando, você tomou ácido fólico? Já vem 4. Todo mundo pergunta, né? Tomado ácido fólico, você foi culpada, né? E eu tomei ácido fólico, né? Como a minha gestação foi programada, eu comecei a tomar o ácido fólico antes, né? De efetivamente tentar engravidar. Então, eu estava dentro do que é predefinido. Preconizado, né? Exatamente. Então, assim, a gente foi seguindo. Entrei em contato com o médico e ele me respondeu prontamente, que também foi outra sorte. Numa sexta-feira à tarde, respondeu uma paciente que nem sua, na verdade, né? E ele falou assim, olha, com 16 semanas a gente teria que ter uma nova ultrassom e a gente teria uma noção de qual é o quadro real dele, né? Acabou que meu esposo foi investigando, né? E descobriu que existia a técnica SAFE aqui, né, no Brasil, que é com a doutora Denise. Marcou uma consulta com ela online na segunda-feira. A gente teve diagnóstico na sexta. Ele foi investigar e descobriu. Na segunda-feira a gente fez essa consulta online e fomos muito bem acolhidos, né? Eu lembro que ela fez uma pergunta pra gente que na hora até nos assustou. Ela perguntou assim, vocês querem ter esse bebê? E a gente se assustou, mas por que a gente não iria querer, né? Mas eu sei, né, que às vezes, quando existe um diagnóstico de algo que não está pensado, idealizado, né? Às vezes, algumas pessoas têm uma dificuldade de aceitação, né? E quando ela percebeu que nós estávamos muito conscientes e cientes de que nós queríamos sim, né? Ela disse, então já vai dar certo. Já tem tudo para dar certo. E daí a gente começou uma série de protocolos que não é muito fácil, né? Você tá vivendo uma gestação e, de repente, essa gestação, ela se enche de consultas, de exames, e esses ultrassons, eles passaram a ter uma outra importância, né? Então, assim, o que a gente avaliava muito era o quadro de hidrocefalia, né? Como é que estava sendo o avanço dele. E a gente ficava buscando ver qualquer movimentação mínima que fosse ali, de um pezinho, né? Se ele fazia algum movimento ali, de extensão. Eu lembro quando ele fez uma vez um movimento como se fosse de pedal, assim, eu disse, nossa, a gente percebia assim, o dedinho do pé mexendo, sabe? Eu disse, olha, eu acho que ele tem um movimento preservado, né? Então dava a ideia de um prognóstico positivo. E daí a gente foi seguindo assim, cada ultrassom a gente comemorava esses detalhes que a gente... Mas era uma série de exames pré-operatórios, né? Porque decidimos fazer a cirurgia intraútero, decidimos operar com a técnica SAFE. E aí a gente precisava entender se ele estava pronto para a cirurgia e também se eu tinha capacidade, né, de passar pelo processo cirúrgico.
Graças a Deus deu tudo certo e com 24 semanas nós operamos. A minha gestação toda ela transcorreu de maneira muito tranquila, a cirurgia foi muito tranquila, pós-operatório também. E como eu tive uma forte emoção com 31 semanas pela perda da minha avó, eu acabei entrando no trabalho de parto. Tentamos evoluir, mas não conseguimos, né? Internamos, mas acabou que Vinícius queria nascer naquele momento. Nasceu de 31 semanas. Ele nasceu bem, não precisou de oxigênio, só precisou de CPAP. Ficou na UTI para ganhar peso, porque ele nasceu com 1,770 kg, né? Para ganhar peso e aprender a mamar, porque como ainda só tinha 31 semanas, ele ainda não tinha um reflexo para mamar. Quando a gente ficou 22 dias, foram 22 dias sem intercorrência, a cirurgia nasceu fechada, foi tudo muito tranquilo. Ele aprendeu a mamar com facilidade, a gente ganhou alta. Com 7 dias, né, que ele estava com a gente em casa, foi até o dia que a gente foi na pediatra para ela conhecê-lo. Nós começamos a ver que no final do dia ele estava com uma dificuldade de se alimentar, não estava conseguindo mamar direito. E depois eu fui dar umas vitaminas para ele acabou ficando cianótico, ficou sem respirar. E aí a gente se assustou na hora, ligamos para uma enfermeira, ela fez chamada de vídeo e pediu pra gente fazer um movimento de saculejar ele, né, para ver se ele voltava, e ele recobrou, né, voltou a respirar. E ela falou: Jéssica, se isso acontecer de novo, vocês precisam ir na emergência. E aí, aconteceu de novo. Nós fomos na emergência, era um período bem caótico ali, de terceira onda de Covid, influenza, um bebê de 35 semanas de vida, né? Tão pequeno, tão frágil. A gente teve que passar por uma emergência caótica, onde o médico ia mandar a gente para casa, achando que não era nada importante. Mas meu esposo insistiu que nós permanecêssemos lá. E acabou que ele ficou horas com perda, né? Assim, não conseguindo respirar. E a gente precisando fazer movimentos para que ele, no choro, voltasse e conseguisse respirar. Então, essa apneia durou madrugada, início da noite, até o momento onde a gente conseguiu ir para a UTI neonatal, né? E quando chegamos na UTI neonatal, em pouco tempo a gente pediu a avaliação do neurocirurgião e veio a notícia, que foi uma das primeiras notícias difíceis, né? Depois do diagnóstico, que, claro, nós passamos sim por um período de luto. Eu digo que é um período de luto porque existia um bebê ideal na nossa cabeça, sempre tem um bebê ideal, e existe o bebê real, né? Que demandava de outros desafios, de outras questões que a gente precisava trabalhar isso dentro da gente. Mas eu e meu esposo, a gente tem um processo de aceitação que é um processo muito rápido. Então, a gente vai seguindo dentro da realidade dos desafios que vão chegando e a gente vai juntando as nossas energias para ir fazendo o que precisa ser feito. Mas meu esposo até brinca que para isso daí ele não tinha se preparado, né? Ele achou que não fosse uma intercorrência da mielo que nós fôssemos viver, que era a hidrocefalia. E aí veio a notícia de que ele precisava colocar a válvula, né? Até mesmo por desconhecimento, a maior parte de nós desconhece muito de como é o funcionamento da válvula, mas querendo ou não, é um processo cirúrgico. Sim, existe algo um bebê pequeno, né? Exatamente, existe algo que você vai introduzir ali na criança, existem riscos, sim, né? E aí, obviamente, é algo que nenhum pai queria que seu filho precisasse passar. Precisamos passar pela cirurgia, né, para a inserção da válvula, porque existia sim, a causa era central, né, não tinha como não fazer assim. E ele teve um pós-operatório, assim, incrível. Eu já vou falar, né, porque os pós-operatórios são ótimos. É verdade, que bom, né? Sim, e aí foi um pós-operatório tranquilo, eu até achei que ele nem fosse passar o Natal em casa, que estava muito próximo do Natal, mas acho que 2 dias que ele estava operado, ele saiu da UTI, a gente levou ele para casa e aí veio alguns receios, né? Comecei a ficar com medo de como é que ia ser o período do sono noturno, porque ele não podia dormir por cima da válvula. Então, antes, o que estava assim muito tranquilo, nesse primeiro momento virou estado de alerta. Não pode dormir por cima da válvula, tem que tomar cuidado com infecção nesses primeiros dias. Então, houve uma mudança ali naquele estado inicial. Passado esse período, a gente vendo que as coisas transcorreram tranquilo, eu brinco que eu nem lembrava da existência da válvula mais, né? A vida normal, e ela só virou um adereço,
né? Uhum. E aí, começa todas as tratativas, né? A gente já teve avaliação já dentro da própria UTI, né? Antes de ter alta, a gente teve avaliação ortopédica para já olhar quadril, né? Tinha um receio já de uma possível subluxação, porque é muito comum, né? Uhum. Não tinha pés tortos congênitos, né? Mas a gente precisava já ter ali uma base de avaliação ortopédica. Pedimos a avaliação do neurologista, né? E aí a gente já começou fisioterapia, já inicialmente era uma fisioterapia que ela trabalhava muito mais a questão da própria prematuridade, né? Para depois, futuramente, a gente evoluir para uma fisioterapia motora mesmo. E que esse início era mesmo estimulação precoce, né? Uhum. Então a gente já continuou desde o momento que ele teve alta. E aí a gente começou a ter inserção de outros profissionais. Descobrimos um APLV e também, como a questão da mielo, a gente tem sempre ter cuidado com o intestino, né? Então, entrou um gastro, entrou um nutricionista, urologista, né? E aí a gente já começou a avaliar a bexiga, já começamos a, princípio, ter períodos onde a gente precisava fazer sumário de urina, urocultura, ultrassom das vias urinárias, né? Avaliar se ia ter quadro de infecção urinária. Vinícius até então não teve quadro de infecção urinária, mas nós sempre fizemos o acompanhamento para a gente observar se tinha alguma questão ali que precisava de uma atenção maior, de alguma intervenção. Uhum. E daí a gente tem essa gama aí de profissionais, né, que fazem parte, seja os profissionais de reabilitação, das fisioterapias. Hoje ele faz fisioterapia pélvica também, além da motora. Faz uma fisioterapia respiratória, que é para trabalhar tronco e abdômen, né? Porque como ele tinha tanto um ombro, né, que ele tinha uma tendência a fazer um movimento assim de subluxar, a parte respiratória, aquele fluxo respiratório, ela ficava um pouco comprometida porque ele tinha isso aqui muito fundo, um abdômen mais globoso. E quando a gente começou a fazer um trabalho com a fisioterapia respiratória, a gente começou a ter um tronco mais harmônico, né, até para auxiliar nesse processo da própria marcha e da postura dele também, né? Então, a gente tem uma quantidade de profissionais que acompanham. Eu acho que é sempre muito importante, mesmo que alguns profissionais não sejam de necessidade frequente, porque vai depender muito da necessidade de cada criança. De cada um, sim. Mas é muito importante ter avaliações periódicas, né? Periódicas, assim, pelo menos para o profissional entender qual é a situação daquela criança, o que é necessário, avaliar se tem uma necessidade de periodicidade maior ou menor, enfim. Então, eu acho que isso acaba sendo bem importante e dá segurança e orientação para os pais também saberem o que é que precisa ser demandado mais atenção e o que é que não precisa, né? Então, é uma rotina que você precisa se adaptar, né? Entram muitos profissionais e às vezes a gente tem que fazer uma costura também de tantas informações. Uhum. E até mesmo de perspectivas, né? A gente vive uma realidade, e o senhor vê isso o tempo todo, onde a gente tem uma mudança muito grande de respostas. Então, sempre os profissionais estão preparados para o que estão vendo, né? Porque às vezes eles estão muito confiantes no que a literatura sempre trouxe e no que os pacientes anteriores, né, que estão mais velhos, apresentavam, e hoje a gente está vendo respostas que não estavam nem, acho que no radar, né, da maior parte das pessoas que têm mielomeningocele, né? Então, assim, a gente vive um limiar ali, que tem a história da nova mielo, né, entre o que se praticava antes, entre o que se acreditava e as novidades, e às vezes em condutas que são diferentes. Então, assim, não é fácil pra gente, porque somos leigos também, mas a gente tem muito receio, às vezes, de estar seguindo algo que não é o ideal, né? De estar tomando uma atitude que não é a correta. Eu lembro que eu não usei Slim porque eu soube desde o início que, olha, Jéssica, não é indicado, pode ter questão de quadril, então não use Slim, não. Quando se eu não tivesse, provavelmente, um filho com um quadro de mielomeningocele, eu teria usado Slim. Você teria usado. Tá ali transitando com ele e tudo. Então, pelo sim, pelo não, eu optei por não usar. Vai que eu ocasiono aqui alguma questão, né? Mas muitas pessoas nem vão receber uma indicação dessa e podem tomar condutas, até mesmo dentro de casa, que podem contribuir para um agravamento de alguma questão, né? Então, quando a gente tem profissionais que nos orientam de maneira adequada, quando a gente se sente seguro, né? Isso facilita muito o processo de reabilitação e de avanço também. Então, nós estamos aí
dessa fase. Estamos, eu acho que no momento, acho que o senhor vai concordar comigo, de lapidação de algumas coisas. Uhum. Inclusive, o processo cirúrgico que ele passou esse ano, né, que foi ortopédico, né, com o senhor em São Paulo, ele foi um processo de lapidação. Vinícius já tinha uma marcha, né, Uhum. mas a gente sabia, né, que ele tinha uma contratura no tendão do lado esquerdo do quadril, que ela impactava um pouco no movimento. Sentar não era tão legal, ele não conseguia Tava fazer meio assimétrico, né? exatamente, de abertura de maneira confortável. Então, alguns movimentos ele perdia ali e que interferia, inclusive, no ganho de força na perna do lado esquerdo, né? Uhum. Então, se nós estamos pensando no futuro e dar maior qualidade de vida, foi um processo de lapidação, né? E foi uma cirurgia muito tranquila, né? E um pós-operatório mais tranquilo. Tranquilo, né? A gente estava preparado para ele sentir dor, passar uns dias sem andar, mas tá aí. Em pouco tempo ele disse assim, quero andar. A doutora Francesca fala assim, se ele não tá sentindo dor, deixa ele andar, Pode né? andar. Eu lembro você me mandando o vídeo dele escalando na Espaço 7, escalando uma paredinha de rede lá, enfim, nem lembro como é que era direito assim, mas eu falei, nossa, esse tá bem realmente. Claro, foi uma cirurgia pequena, né? Existem inúmeros tipos de cirurgia, inúmeros tipos de intervenção, né? Que no caso dele até foi uma coisa de um pouco diferente para Mielo, né? Ele teve uma contratura dos adutores, né? Que são os tendões da parte interna ali do quadril à esquerda e fazia com que ele fizesse uma marcha assimétrica, essas dificuldades aí de abertura da perna, tudo, né? Então, às vezes a gente fica com aquela questão, quadril na Mielo não se opera, né? Aí, na verdade, depende, né? Depende do que você está falando, depende do nível da criança, do nível motor, né? Então, o Vinícius é um nível sacral, né? Então, ele tem uma força boa de uma forma geral, só falta força ali no pé, né? Um pouquinho. Sim. E o quadril que era levemente displásico do lado esquerdo, tá até melhorando, né? Nas últimas imagens que a gente fez. Mas ele tava com uma limitação clara ali, que era uma limitação para abrir a perna do lado esquerdo, e isso estava levando a uma assimetria na marcha, né? Então, às vezes, cirurgias para contraturas são mais comuns, né, no quadril da criança com mielo, do que uma cirurgia propriamente para pôr o quadril de volta no lugar, né? Principalmente em níveis, né, mais altos, assim. Mas essas cirurgias para contratura, elas são mais comuns. E a que dele era muito pontual, muito isolada, né? Então, a gente acabou fazendo uma liberação pequena e ele ficou bem, né? Acabou tendo uma evolução boa, assim. E aí, até aproveitando, né, você tá comentando deixa eu só voltar um pouquinho na questão do diagnóstico, até para quem tá chegando aqui, que é um ponto, assim, que vocês, como você falou, foram privilegiados, que vocês tiveram essa informação recentemente, precocemente, aliás. Sim. Eu pego muitas vezes pessoas que tiveram diagnóstico ainda hoje, né, nos dias de hoje, com toda a técnica de ultrassom que tem, no momento do nascimento, né? A pessoa descobre quando a criança nasce, né? Sim. E não que seja um problema, assim, em alguns casos, mesmo quando o diagnóstico é feito no pré-natal, tem N motivos ali que podem contraindicar uma cirurgia intrauterina, né? Mas você saber e ter a opção e não poder fazer por alguma contraindicação clínica é uma coisa. Você não saber porque alguém não conseguiu fazer o diagnóstico, que é possível fazer desde, né, você falou, precocemente, aí 12 semanas, né, você fez o ultrassom e já começou a ter alguma ideia de que eu tinha, né, ter alguns sinais ali que o ultrassonografista que tem alguma experiência consegue saber, né, e pelo que a gente conversa com o pessoal que faz medicina fetal, são informações que deveriam ser ensinadas e não é algo extremamente complexo, assim, é uma das coisas que tem que ser buscadas, né, são sinais precoces ali. E aí você teve essa opção de fazer a cirurgia intraútero ou não, né? Mas só comentando sobre isso, né? Assim, todo mundo que estiver fazendo ultrassom pré-natal e tudo mais, conversa com o médico, pergunta, né, se realmente não tem nada desses sinais, porque é super importante, assim, você ter essa opção, né? E aí realmente tem aquela criança que vai conseguir fazer a cirurgia intraútero e aqui não vai, né? E a cirurgia, mesmo a intraútero, tem algumas opções, tem a SAFER, como a Jéssica falou, né, que é uma cirurgia por fetoscopia, em que são colocadas câmeras ali no útero, e aí é fechado de forma sem abrir, né, sem expor ali, digamos, o útero e o bebê ao ambiente externo, e tem, enfim, questões ali envolvidas com todas as técnicas, né, mas aí o médico fetal vai poder explicar isso melhor. E tem a opção céu aberto, que é a mais tradicional, mais antiga, mas que é feita ainda hoje, na verdade. Tem alguns casos que talvez seja melhor, dependendo da faixa etária, enfim.
Mas o fato é que tem essas opções para você tratar intraútero que a gente sabe hoje em dia que aumenta o índice de crianças que têm a capacidade de deambulação, né, depois que elas nascem, diminui a incidência de hidrocefalia, mas não exclui, como você mesmo falou, né? E acaba tendo algumas outras, enfim, vantagens ali, de uma Sim, certa forma. é muito importante essa questão, porque assim, eu escuto muitos casos de pessoas que descobrem no nascimento, sim. E escuto também até mesmo de pessoas que têm uma possibilidade de ter um acompanhamento com bons profissionais das inúmeras falhas que acontecem. Isso me assusta um pouco, né? Porque, como foi dito, não é algo que é tão complexo no nível em que só determinados profissionais conseguiriam Só ver. o super especialista, né? Eu acho que é muito importante até ressaltar que a gente faça a escolha de bons profissionais para acompanhar essa questão do pré-natal, quando podemos, porque eu sei que nem todo mundo pode, porque dependendo do plano de saúde ou da condição, você já vai ter um protocolo lá com o profissional que foi escolhido. Mas se você tiver oportunidade, que você faça com um profissional criterioso, de fato, porque como eu fiz, né, eu fui uma das pessoas que eu conheço que descobriu mais cedo, então eu tive tempo me preparar, inclusive para trabalhar isso dentro de mim, né? Então, assim, essa questão da escolha do bom profissional para acompanhar o pré-natal é fundamental, né? A gente tá trabalhando e batalhando, inclusive, para que as pessoas que são acompanhadas pelo Sistema Único de Saúde, que tenha, assim, um critério bacana nesse processo, né, de pré-natal. Tanto a gente sabe, né, que tem que ser feito o trabalho anterior com a questão do ácido fólico, enfim, mas que também esses protocolos de acompanhamento para que a gente consiga que a maioria das pessoas tenha esse diagnóstico já nesse período gestacional e que elas possam realmente ter essa opção, né, porque eu acho que não dá a opção. Pais é muito cruel, né? Eu sei que nem todos os estados existe a cirurgia, é muito difícil você conseguir pelo Sistema Único de Saúde, apesar de ter alguns estados que já operam, mas a gente sabe que existe um protocolo, burocracia. E a cirurgia, ela tem um time para ser feita, então se eu perder esse time, eu não vou poder ser operado. Mas quanto mais a gente conseguir trabalhar para que isso seja feito, né, o mais inicial possível, né, e que seja trazida a opção para os pais, que isso seja conversado, isso seja trabalhado, mais chances a gente tem de que as pessoas possam escolher e conseguir ter a cirurgia. Porque, de fato, quando a gente vai olhar para os números, né, eles são muito animadores, né, assim, poxa, tem uma possibilidade de ter um prognóstico melhor. E acho importante também ressaltar, porque nós pais vivemos, às vezes, numa realidade onde as pessoas da nossa família, por desconhecimento, acham que com a cirurgia a gente não vai ter mais sequela da mielo. Isso é importante. Isso, né? O ponto aqui é o que eu vou conseguir manter de ganho. Ou seja, o que eu posso evitar de sequela. Mas não significa que não vão ter sequelas. Então, o sucesso da cirurgia, ele não é se a criança não vai apresentar sequelas. É o que eu consegui, que ele já apresentava de positivo, que eu consegui manter. Que ele não perca. Que ele não perca, né? Então, é algo que às vezes a gente tem que explicar e deixar isso muito claro para as pessoas. E vem uma série de questões, assim, quando são muitos pontos para avaliar. A miela é complexa demais, como eu disse, é uma equipe de multiprofissional que muitas vezes precisa acompanhar, porque são muitos pontos. Então, imagina como é que ficam os pais diante de uma situação que eles desconheciam. Tem questões que são complexas demais, como, por exemplo, os tratamentos, né, que demandam de muitos detalhes, demandam de ajustes. Aí vem uma bexiga neurogênica, que é um negócio super complexo, o intestino neurogênico, né, aí vem os pés tortos, né, assim, realidades que você tem que ficar fazendo ali um acompanhamento, e vem gesso, e vem cirurgia. É um monte de coisa que nunca teve no seu radar. Você não tem que olhar para uma situação, um profissional, não. É um monte de detalhe, né? Então, eu sempre digo que o importante é a gente também tentar entender aonde a gente vai investir e gastar energia naquele momento, porque às vezes você não consegue dar conta de tantas demandas. E o nosso filho vai dizer para onde a gente tem que seguir. Como eu disse, a mielo, ela é muito particular. Então, cada criança, ela tem as possibilidades de intercorrências, mas não significa que as intercorrências serão iguais, né? Então, esse olhar dos pais, né, de conhecer
de entender, de estar atento às demandas que vão surgindo do seu filho, para que você possa investir em resolver aquilo que está sendo apresentado, também é muito importante, né? E é muito legal também a gente ter as nossas redes de apoio, né? Se a gente puder conhecer outras mães, né, outras famílias, que a gente possa tirar dúvidas, né? Conhecer, entender como é que funcionam os tratamentos, quais são as possibilidades, é muito importante. Porque nesse momento a gente cria conexões, né? A gente cria possibilidades de apoio, de cuidado, de escuta, né? De dores, que nós entendemos muitas das dores uns dos outros. E essa rede, ela é muito importante para a gente conseguir também ser melhor orientado, né? Porque às vezes, nem dependendo da realidade, eu não consigo acesso fácil aos médicos, né? Rápido. Então, às vezes, eu não vou conseguir uma resposta tão rápida. E ter um direcionamento mínimo ali já ajuda até você conseguir conversar com o profissional depois, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E também que os profissionais comecem a olhar para os nossos filhos, né? Para as pessoas que têm mielomeningocele, olhar e dizer assim, cara, tem potência. Às vezes eu não tô ali enxergando, mas se a gente trabalhar, se a gente conseguir fazer tal coisa, a gente vai evoluir, vai alcançar, né? E muitas coisas a gente consegue, eu não digo que o 100%, mas a gente consegue boas melhores. E essas melhores que podem parecer tão pequenas para os outros, é muito grande para quem tá vivendo. Exato. Né? Então, eu acho que isso é muito importante também. Eu acho que você conseguir realmente enxergar dentro de cada um qual é o potencial, né? Claro, explorar ao máximo aquele potencial, não duvidar de que às vezes você até se surpreende positivamente, às vezes se surpreende negativamente também, mas às vezes a gente se surpreende positivamente com uma criança que de repente a gente achava que tinha uma força um pouco menor e conforme vai passando o tempo, principalmente no primeiro ano de vida, não é incomum que aconteça isso, né, da gente ver ali uma força melhorando e às vezes uma criança, já tive algumas situações assim, de ouvir uma criança achava que ela era mais um lombar baixo, né, e de repente assim, apareceu ali um pouquinho mais de força no glúteo e aí ela anda com até pouca oscilação de tronco e andou rápido, você fala, puxa, que bom, Sim. né? Ela teve mais força do que eu até achei que ela fosse ter, né? E realmente, acho que essa troca de informações, assim, entre os pais, assim, acaba ajudando e até ajudando a gente, né? Porque a gente acaba entendendo melhor quais são as aflições de vocês e tudo mais, e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade como profissional de passar a informação de forma não técnica, né? E muitas vezes você passa para alguém, aí a pessoa entende, aí o outro não entende direito, e aí acho que vocês conseguem traduzir também entre si e acaba facilitando um pouco esse trabalho, né? E aí também você falou da questão da equipe multiprofissional, né? Realmente, assim, é muita coisa. Se vocês forem querer estudar a fundo tudo, vocês vão ficar malucos, vocês não vão aproveitar a criança como uma criança, tem que ser, né, aproveitada, digamos, né, cuidar, curtir ali a infância, brincar, levar para passear, etc, etc, e vai ficar só pensando nas terapias, nos tratamentos e tudo mais. Então é fundamental ter uma rede de apoio de profissionais, né, que conversem entre si primeiro, né, para não ficar aquela coisa que é muito frequente, assim, infelizmente, do médico que fala uma coisa, aí o terapeuta fala outra, e aí fica aquela briga ali, dos dois não conversa, e você não sabe quem que você ouve, então é um negócio assim que não é para acontecer, né? É para a equipe se conversar, né? Se aquela equipe não está se conversando, talvez seja questão de pensar de mudar alguém ali, porque alguma coisa não tá certa, né? E até o ortopedista falar com o neurocirurgião, né? É muito frequente que a gente veja complicações do tipo medula presa, né? E às vezes quem pensa na questão da medula presa pode ser o ortopedista ou pode ser o físio, porque tá vendo que não tá evoluindo aquela criança, tá tendo uma espasticidade, alguma coisa, e precisa ver essa conversa do ortopedista com o neuro, ou do urologista com o neuro, ou enfim, esse conjunto aí precisa estar funcionando de forma harmônica para isso funcionar. Esse ponto foi muito importante, né? Eu sempre falo, eu não quero ser a mãe profissional. Eu entendo de muita coisa, tive que entender. Até algumas pessoas perguntam, você é da área de saúde, você é médica? A gente tem que entender. Agora, assim, eu não quero que meu filho olhe para mim e ache que a nossa brincadeira é uma brincadeira que tem que ser o tempo todo direcionada, que eu vou estar ali fazendo uma coisa estruturada para conquistar alguma coisa. Ele tem que ter o brincar livre dele, né? Ele tem essa experiência de olhar para mim e me enxergar como a mãe.
eu também gosto muito de dizer, porque assim, esse primeiro ano de vida, ele é um ano muito, muito tenso, né? A gente fica ali observando os marcos de desenvolvimento. Alguns a criança vai atingindo dentro do marco, algumas questões da prematuridade também já vão, porque muitos são prematuros, né? Já vão influenciando para que não seja exatamente dentro da idade que nasceu, mas da idade corrigida. Mas enfim, as coisas meio que vão caminhando. Mas é sempre à custa de muito olhar, de muito investimento. Então, é um ano de tensão. Eu acho que o primeiro ano é um dos mais difíceis, né? Assim, de adaptação. Já tem um novo papel que você assume ali de maternidade, paternidade para quem tá com o primeiro filho. Claro que outros é segunda ou terceira gestação, né? Mas o ponto é que já tem esse processo de maturação e você ainda tá vivendo uma realidade onde o tempo dessa criança não é o mesmo tempo das demais. Então, às vezes, essa comparação, né? Enfim, tudo isso vai influenciando. E a gente tem, eu acho que um critério aí na maternidade que parece que você teve sucesso quando a criança anda, né? Completou um ano, ou pronto, os pais alcançaram o sucesso. E não é por aí, né? Até porque talvez algumas crianças não venham a andar sem apoio. O processo de marcha pode ser um processo de outra experiência. E eu acho que a gente conseguir trabalhar isso para a gente ofertar a melhor experiência dentro da realidade de cada caso é que é o ideal, né? É que a gente olhe para o parquinho e o que é que essa criança precisa para poder brincar, né? Exato. Que a gente olhe para a escola e se pergunte o que é que essa criança precisa para poder estudar. Porque a ideia é que eles possam ocupar todos os espaços. Não significa que eles precisem ocupar da mesma maneira, que a experiência seja igual. Mas que eles possam ocupar todos os espaços, eles possam viver dentro da realidade, da experiência que lhes cabe, né? Eu acho que é muito legal quando você vê a criança a primeira vez de pé, porque ela passa a olhar o mundo de uma outra maneira, né? E seja porque ela tá no andador, ou seja porque ela conseguiu se encaixar ali, se segurar em algum lugar, ou seja porque depois alguém colocou ela numa cadeira de roda, mas ela vai começar a olhar o mundo de uma maneira diferente. Algumas coisas vão estar ali na altura dela. Então, essa experiência, essa troca, eu lembro como se fosse hoje do olhar do Vinícius, a primeira vez que ele foi para nossa varanda com o andador. Ele começou a ver plantas que estavam na altura ali do olhar dele. E aí o olho dele brilhou de maneira diferente. E aí você pequenos detalhes que a vida acontecendo. Eu não preciso esperar para que ele possa viver tal coisa quando ele estiver andando sem apoio ou quando ele estiver andando. Não, a vida está acontecendo agora. Ele pode brincar no parquinho. Se eu colocando ele lá em cima do brinquedo, segurando na mão, ou ele conseguindo subir sozinho, ele vai ter a experiência dele, né? Se eu preciso dar um pouco mais de suporte, em outros momentos menos suporte, o importante é que ele possa viver a experiência, que ele vai viver nas fases da vida, porque a vida tá acontecendo ali, né? Eu sei que nem tudo vai ser igual, até falo que o meu parto, por exemplo, já foi um parto super de transtornos. Foi decorrência da Mielo, foram erros, né, que aconteceram dentro da sala de parto, da minha cirurgia, da minha anestesia que não pegou 100%, da dor que eu sofri. E do absurdo que pra mim foi eu não poder ter visto o meu filho dentro da sala de parto, né? Foi algo que eu trabalhar dentro de mim, um processo de eu não ter sido a primeira pessoa que viu ele, nem a segunda, né? Eu fui a terceira. Pra mãe tem a ver com algumas coisas que a gente precisa quebrar, né? De coisas, como eu falei, coisas ideais. Mas a gente vai se ajustando, né? Eu era a mãe que tinha várias expectativas, como toda mãe tem, né? Mas eu descobri que a minha realidade não era sempre aquilo que estava na minha expectativa. Mas ela também não é ruim, né? Ela é a minha realidade, né? O meu filho, o que eu mais quero é que ele seja muito feliz, né? Que ele consiga transitar e que ele consiga se sentir potente diante de tudo que a vida pode proporcionar a ele. E isso, para mim, é impagável, né? Eu acho ele encantadora, né? Uma criança que transita muito bem e ele me ensina muito, né? E eu vou descobrindo que às vezes coisas que eu entendia que eram necessárias podem não ser necessárias, né? E que existem coisas que eu talvez nunca imaginei que eu acho incrível. O fato é, ele tem mielomeningocele, a mielomeningocele ela não vai se apagar. A gente pode fazer com que ele tenha uma vida que é uma vida com saúde, que é uma vida com qualidade de vida, que é uma vida com possibilidades e oportunidades, né? E eu acho que isso é o mais incrível. Uma coisa que você falou esses dias, até você postou lá, enfim, é muito legal ouvir você falando, né? Mas você comentou, ele tem mielomeningocele, né? É muito comum a gente ouvir falar assim, essa criança é uma criança mielo.
ou ele é mielo, ou ele, né, ele não é mielo, ele é uma criança e por acaso ele tem um mielo, Sim. né? Assim, pra gente não definir a pessoa por um diagnóstico, por um problema que ele tem ali, porque ele pode conseguir fazer, enfim, ele e outras crianças, assim, diversas coisas ali que todo mundo consegue fazer dentro das limitações de cada um. Talvez, né, uma criança vai precisar de uma cadeira de rodas para circular, né, para ir no parquinho, como você falou. Outros não vão, outros vão usar nadador, outros, né, mas assim, cada um tem as suas dificuldades. Alguns têm dificuldades físicas, né, como as crianças com mielomeningocele, outras pessoas têm, né, crianças que têm autismo, mesmo crianças que são consideradas típicas, elas podem ter as suas dificuldades ali no dia a dia, né? Então, cada um tem uma história, e cada um tem uma série de dificuldades aí que tem que ser encaradas para. E o importante realmente você conseguir fazer com que a criança participe, né? A família participe, a criança participe, para que ela não fique só jogada ali nos ambientes de terapia e não saia para rua, né? Todas essas intervenções que a gente faz, né? Eu sempre falo isso, né? Que as intervenções, as cirurgias, os procedimentos, né? Não é só para a gente ficar feliz e para deixar o membro reto, assim. É para a criança poder participar, ter mais qualidade de vida e tudo mais, né? Então acho que são pontos aí que, assim, por isso que eu gostei, por isso que eu queria, né, chamar você, porque você fala muito, muito bem, assim. Acho que acaba dando enfim, é uma conversa até inspiradora, assim, eu acho, para as famílias, de uma forma geral. Ah, legal. E eu acho, assim, que um ponto que você tocou agora no final é a gente também tem que sair da nossa rigidez, sabe? Sobre o que é como é que as coisas têm que funcionar. Eu acho que eu uso muito mais a minha criatividade e provoco a todos que estão nos escutando que usem também sobre como é que nós podemos adaptar as brincadeiras, passos. Às vezes a gente pensa, o futebol só dá para brincar em pé. Não, posso brincar sentado de futebol. Quando eu penso ali num parquinho, né? Alguma criança pergunta alguma coisa, a criança não está sabendo como inserir a outra criança, você pode dar lá e conduzir, né? E sugerir alguma coisa, e daí eles vão conseguir fazer a coisa acontecer. Às vezes é muito legal nesse ambiente, porque existem algumas crianças que têm uma percepção muito bacana e elas mesmas propõem algo diferente, né? É como se fosse uma criança maior que está tentando se adaptar a brincar com uma criança menor, que não tem o mesmo grau de fantasia, né? A mesma capacidade de articulação, mas elas conseguem brincar, né? Uhum. Quando elas querem, elas conseguem brincar. Então, quando a gente vai para questões que são motoras ou cognitivas, a gente também pode pensar o que é possível ali para ser adaptado e que elas consigam brincar dentro de cada uma de sua realidade. Assim como nós precisamos adaptar, entender que a gente... Por isso que eu digo, não preciso esperar que aconteça do jeito como eu fui programado para dizer que aquilo ali funcionaria. Se só é possível funcionar desse jeito, que seja desse jeito, né? E aí a gente vai flexibilizar a nossa capacidade de pensar, criar, e assim a gente também vai sugerindo, indicando para os nossos filhos como é que eles podem se posicionar no mundo, quais são as possibilidades, né? Então, eu acho que esse quebrar mesmo, sabe? Paradigmas, conceitos prontos, faz com que a gente olhe para esse espaço e a gente consiga ter uma perspectiva diferente e a gente consiga propor algo diferente também. E aí algo que é simples, bobo, como uma adaptação numa simples brincadeira, já faz toda a diferença. Uhum. Legal. Não, muito bom. Acho que a conversa era pra gente realmente pensar, né? Pensar nessas coisas. Até você falou da adaptação. Esses dias me perguntaram para crianças com paralisia cerebral, mas pode se aplicar para crianças com mielomeningocele também. Quais esportes são seguros para crianças com paralisia cerebral ou para mielo? Assim, na verdade, assim, não tem um limite exato, assim, né? O que você conseguir adaptar para a realidade de cada um é possível, né? Até citei o pessoal lá, eu citei a Rebeca lá da Espaço 7, que faz esportes radicais com, né? Outro dia vi lá o menino descendo de cadeira de rodas num rapel, assim. Nossa, realmente, assim, cada coisa que é possível, né? Do surf, muita coisa que elas fazem. Mas, claro, tem os esportes mais convencionais que tem inúmeras possibilidades aí de adaptação, até adaptações mais complexas assim mesmo, né? Enfim, esportes de cadeira de rodas ou para pessoas que andam,
simplesmente, meu filho pode jogar bola de órtese? Pode, por que não? Assim, não tem uma limitação, né? Assim, joga de órtese, eu tenho paciente que joga bola de muleta, né? Muleta e órtese, enfim. É possível, claro, tem adaptações, tem dificuldades específicas ali, mas tudo é possível, né? Então, acho que o importante realmente é participar. E, como você falou, ter criatividade para pensar um pouquinho fora da caixa, né? Que felizmente hoje é uma coisa que tem mudado, né? Assim, a gente vê, assim, eu fico lembrando de 20 anos atrás, talvez ainda dependendo de alguns dos ciclos, isso ainda é uma coisa que acontece, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, na verdade eu falei 20, mas uns 15 anos atrás, quando eu fui para a Austrália a primeira vez, que eu fiquei lá fazendo especialização, tudo, eu me impressionei, assim, a quantidade de pessoas em cadeira de rodas, por exemplo, ou usando andador, ou enfim, que nitidamente tinham alguma deficiência física nas ruas, assim, no shopping, nos parques, que aqui você meio que não via, assim, né? Parece que essas pessoas ficavam todas dentro de casa e não saíam de casa. Elas mesmo, né? Oi? Marginalizadas mesmo. Exatamente, marginalizadas. Hoje parece que isso tem mudado um pouco. É claro que a infraestrutura das cidades aqui no Brasil não ajudam muito, né? A acessibilidade é péssima nas ruas, tudo mais. Mas, de uma forma geral, eu acho que a gente tem visto mais ultimamente do que eu via 15 anos atrás. Mas olha aqui, a coisa que me chamou a atenção, né? Eu lembro muito bem disso. Assim. E hoje em dia, eu acho que talvez esteja melhorando um pouco, mas ainda tem muito a caminhar. É por isso que eu também tento, assim, nessas lutas que a gente vem tentando, é muito nesse sentido. A gente também não via muito nas escolas, né? Porque já chega a logística para muitos pais conseguirem transitar, conseguirem levar, e às vezes existem questões outras dentro da escola, que às vezes a escola não está preparada, não está disposta. E aí eu tiro, inclusive, o direito de estudar, né, daquela pessoa. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, que a gente possa ver nas escolas, né? Que eles possam ter acesso às escolas com qualidade, com estrutura necessária, e também a esses espaços. Eu tenho ido a algumas praças, alguns parques novos aqui no nosso estado, que eles já estão fazendo brinquedos adaptados. Nossa, isso é muito legal, porque se eu não tivesse um brinquedo adaptado à cadeira de rodas, se eu não tivesse um brinquedo adaptado a quem tem uma dificuldade motora maior, eu impossibilito muito, né? Que naquele momento ela consiga se ajustar para poder brincar também. Se a gente for observar, a maioria das escolas no recreio, elas não têm um espaço adaptado. E aí a gente fica perguntando como é que vai ser o recreio de algumas crianças. Será que é possível ela conseguir se ajustar ou ela vai se sentir excluída, né? Porque às vezes, até mesmo da atividade física, algumas escolas já excluem a própria criança. Não vai participar da atividade. Por que não vai? Será que não é possível participar? Será que ela não quer participar? Então, eu acho que hoje eu busco, né? É isso que eu quero dar para o meu filho. Eu espero que todos os amigos dele, todas as outras crianças tenham essa possibilidade também, é de que possam viver a cidade. E aí, para isso, a gente vai precisar melhorar muito realmente a infraestrutura, a gente vai precisar melhorar muito as condições, mas que isso também tem que partir de dentro da família, de dentro do espaço. Existe a parte familiar, a parte social, né? Tudo isso vai contribuindo muito para esse desenvolvimento, mas a gente também precisa que as pessoas encarem e digam assim, a gente precisa fazer com que todo mundo entenda que eles têm que estar assim, né? Aqui nesses espaços, que eles têm oportunidade sim, que eles têm possibilidade sim, que a gente possa permitir com que essas experiências aconteçam, porque aí não vai se tornar mais estranho, né, ao nosso olho, quando a gente consegue ver alguém conseguindo fazer algo que pra gente era tão simples, porque vai ser natural, né, vai ser muito usual, né, então é algo que eu acho que todos nós, enquanto sociedade, se a gente puder contribuir um pouquinho ali próximo à nossa comunidade, próximo ao nosso entorno, inclusive no processo de discurso, já é importante, para que as pessoas mudem também a mentalidade. Legal. Muito bom, Jéssica. Acho que a gente está indo para uns 50 minutos aí de conversa, assim. Uma conversa infinita, mas mas eu agradeço muito aí a sua participação. Enfim, acho que você deu uns insights aí muito fundamentais para famílias aí. Se quiser deixar uma mensagem final, assim, para as famílias que estão começando nesse processo, assim, de diagnóstico só, acho que sempre ajuda. O medo toma conta, sim, mas a gente não pode fazer morada no medo, porque tem muito para além disso, né?
Eu sei que pode ser assustador porque são muitas coisas, parece tão grande, parece que vai até engolir a gente, que a gente não vai ter capacidade de dar conta de tanta informação. Mas vamos viver o que é possível naquele momento, vamos dar conta do que é possível dar naquele momento. Eu queria dizer que vai ser muito mais fácil do que a gente imagina. Por mais que existam desafios, teve um momento que a gente tem que chorar, tem um momento que é difícil, mas depois a gente consegue organizar tudo dentro da gente e a gente vai seguindo. Os nossos filhos são incríveis, são apaixonantes e caminha, né? Faz o que é possível fazer, esteja presente, olhe para o seu filho, conheça o seu filho, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir atravessar todos esses desafios que podem vir a surgir. Muito bom. Então, faço das suas palavras as minhas também. O Vini realmente é um menino incrível, ele é muito, muito legal. Até que, inclusive, ganhei uma camisa do Fortaleza, me deu uma camisa do Fortaleza agora na última vez que eu fui para lá. E ele tem um privilégio de ter vocês como pais. É só isso que eu queria dizer também. Mas obrigado mais uma vez. É isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficar gravado no meu canal do YouTube e a gente vai colocar alguns shorts também para as pessoas poderem assistir. Até mais. Um abraço. Obrigado, Jéssica. Obrigada.